Mesmo a gente já tendo informação neste 1 ano aí de pandemia de que tanto a manifestação da doença na criança, ela é uma manifestação mais leve, e o número de crianças acometidas, quando a gente considera o total de pessoas que apresentam um diagnóstico de Covid, também é um número bem menor. Mesmo assim, no momento do diagnóstico, da suspeita da infecção do coronavírus nas crianças, nas nossas famílias, a gente fica bastante preocupado. Esse evento gera uma preocupação, um estresse muito grande nas famílias. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre este momento. O que é que as famílias, devem adotar como conduta a partir do momento em que uma criança, nesse seio familiar, está apresentando suspeito ou mesmo diagnóstico da Covid-19. A primeira coisa que deve ser adotada a partir do momento da identificação de sintomas é se tentar verificar um possível contato dessa criança com alguém ou algum adulto que tenha tido também sintomas ou mesmo diagnóstico de Covid. A partir do momento em que esse contato já tenha sido estabelecido e esta pessoa, possivelmente ou porventura, já tenha tido diagnóstico de Covid, a gente pode tentar estabelecer um diagnóstico chamado epidemiológico. A gente tem até um vídeo aqui falando sobre isso, quais esses tipos de exame e como fazer o diagnóstico de Covid na criança aqui no canal. Então, como é que funciona isso? Se a criança apresenta sintomas e tem um contato com alguém que tenha tido já Covid confirmado, a gente pode considerar essa criança como um diagnóstico de Covid-19 a partir desse critério epidemiológico, a partir desse contato que ele teve com essa pessoa, né? Então, a avaliação com o médico vai ser importante para poder definir isso aí. Definir, primeiro, para ter esse contato, a gente pode estabelecer a partir dos sintomas que a criança está apresentando esse diagnóstico epidemiológico. Segundo, é preciso fazer exames na criança se esse critério epidemiológico não for satisfatório para definir o diagnóstico. Terceiro, se é preciso fazer exame, quais exames devem ser feitos? A gente sabe que hoje temos disponíveis alguns tipos de exame para diagnóstico de Covid. A gente tem o RT-PCR, que é aquele que é feito com suave nasal. A gente tem o teste do antígeno, que também é feito com suave nasal. E a gente tem as sorologias, que são feitas a partir de exame de sangue. Tem a sorologia quantitativa, a sorologia qualitativa. Qual desses exames é o mais indicado para que momento da doença que a criança está apresentando? Então, a avaliação com o médico vai ser importante para definir. A avaliação com o médico vai ser importante também para definir se há necessidade do uso de medicações e quais medicações devem ser utilizadas. Antes de tudo, a gente tem que lembrar que não existe tratamento até o momento definido para a infecção com coronavírus. Não existe nenhum tratamento específico, não existe indicação de utilização de vitaminas, de zinco, ivermectina, hidroxicloroquina, enfim. Nenhuma dessas medicações tem indicação estabelecida cientificamente para tratamento de Covid em criança ou mesmo em adultos. Nenhuma sociedade de pediatria do mundo, nenhuma entidade de pediatria do mundo recomenda nenhum desses tipos de medicações para tratamento de Covid. O manejo da doença, na sua grande maioria dos casos, que são aqueles casos ou assintomáticos ou mesmo com pouquíssimos sintomas, em que a criança pode ser acompanhada em casa, ele é feito com medicamentos que a gente considera e a gente chama de sintomáticos. O que quer dizer isso? São medicamentos que são utilizados a partir dos sintomas. Eles não são medicamentos que tratam a doença especificamente, eles tratam mais os sintomas. Então, quais seriam esses medicamentos? Seria aquele medicamento utilizado para controle de temperatura, para o controle da febre, por exemplo. Se a criança apresenta febre, você pode usar um medicamento antitérmico para controlar a febre, dipirona, paracetamol, ibuprofeno. Esses medicamentos que usualmente são prescritos pelo pediatra ou pelo médico para controle de febre de crianças. Uma outra categoria de medicamento que poderia ser utilizado são aqueles medicamentos chamados de antialérgicos, que servem para controle de sintomas como coriza, rinorreia, que é aquela secreção nasal, tosse, espirros, enfim. Em alguns casos, você pode prescrever esses medicamentos para controle desses sintomas, para que a criança tenha um certo conforto. A lavagem nasal também com soro fisiológico muitas vezes é indicada e garante que a criança possa ter esses sintomas mais controlados, não atrapalhando, por exemplo, o sono, que quando a criança é muito pequena, esses sintomas atrapalham bastante o sono, atrapalham a aceitação da alimentação. Então, o uso dessas medicações pode sim ajudar nesses momentos e deve ser prescrita pelo médico quando indicado. Então, para a grande maioria das crianças, essa vai ser a conduta básica a ser adotada, o uso dos medicamentos sintomáticos e as orientações de isolamento dentro de casa. Quando as crianças são maiores e adolescentes, a gente pode seguir aquelas mesmas orientações do Ministério da Saúde de isolamento domiciliar, de tentar, nos casos que forem possível, o isolamento em um quarto desse adolescente, dessa criança, a utilização de máscara quando essa criança ou esse adolescente estiver
circulando em ambientes com outras pessoas da casa, separação do material para aquela criança quando ela for para o banheiro, quando ela for se alimentar, um copo específico, prato, talher, enfim. São orientações que o Ministério da Saúde tem fornecido desde o início da pandemia e que podem ser adotadas por essas crianças ou adolescentes, né, aí maiores, que conseguem seguir esse protocolo. Para aquelas crianças menores é muito difícil você estabelecer até mesmo o uso de máscara. Então o cuidado deve ser feito a partir do cuidador. O cuidador é que deve usar máscara, o cuidador deve ter bastante cuidado com a higienização das mãos a partir do momento que tenha contato com essa criança e principalmente tiver contato com secreções, né? Com secreções nasais, com secreção de tosse, enfim. O cuidado deve ser maior por parte do cuidador, para que ele evite tanto pegar a doença, se não tenha, ou mesmo de servir como transmissor da doença para outras pessoas da casa. Uma orientação interessante é tentar evitar contato dessa criança que já tem diagnóstico com pessoas da família que têm alguma comorbidade. Para aquelas crianças com comorbidades, o que quer dizer isso? Crianças que apresentam doenças crônicas, como doença cardíaca, doença pulmonar, diabetes, pressão alta, problemas renais, problemas hepáticos, problemas sanguíneos, diagnósticos de imunodeficiência, enfim, crianças que têm já um acompanhamento médico por conta de problemas prévios, crônicos, essas crianças devem sim ser acompanhadas e monitoradas de perto. Para estes casos, muitas vezes, alguns outros tipos de medicações serão necessários. Então, é fundamental o acompanhamento junto com o pediatra, junto com o médico, para definir tanto critérios de internação, que em alguns casos vão ser necessários internação em enfermaria pediátrica e definição de uso de medicamentos que podem ser necessários, como mesmo o uso de corticoide, uso de antibiótico. Esses serão realmente casos mais raros em que o acompanhamento com o médico vai ser importante e não necessariamente o fato da criança ter uma comorbidade significa que ela vá precisar de ser internada ou mesmo precisar da utilização desses medicamentos. O acompanhamento junto com um profissional que já acompanha a criança, com o médico, o pediatra, ele vai ser fundamental. A principal mensagem que a gente quer passar com esse vídeo é: a partir do momento que você tenha seu filho ou alguma criança da sua família com diagnóstico de Covid-19, a principal medida que você deve adotar é a calma. Primeiro, que a transmissão para a criança é muito rara, e segundo, que a manifestação de gravidade na criança ela é muito pouco comum. A grande maioria das crianças vai ter uma evolução muito benigna a partir do diagnóstico de Covid. Se seu filho ele tem alguma comorbidade, procure em tempo hábil um pediatra ou mesmo um médico que já acompanha a criança para um monitoramento mais de perto desses quadros. Nesses quadros de crianças com comorbidades, realmente o cuidado deve ser redobrado, mas o acompanhamento com o médico vai trazer mais tranquilidade e vai trazer mais seguranças nas medidas que precisam ser adotadas. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao diagnóstico de Covid em criança e quais condutas devem ser adotadas a partir do diagnóstico já estabelecido, deixem comentários aqui no vídeo que a gente vai responder.